Numa era de informação infinita, onde, assim, qualquer opinião pode ser publicada a qualquer momento, existe um livro que se destaca de uma forma completamente singular. Pois é. Não só por ser antigo ou o mais lido. Ele se destaca por uma afirmação, olha, audaciosa que nenhum outro livro ousa fazer. Há de ser a própria palavra de Deus. E essa é uma afirmação que não deixa espaço para meio termo, né? Exato. Ou é a maior verdade já registrada, ou, bom, é uma pretensão sem paralelos. E para entender a lógica interna dessa crença, que é o nosso foco aqui, o ponto de partida é esse, a origem divina. Isso. Não é uma inspiração poética como a de um grande artista, sabe? A afirmação é de que o autor fundamental do livro é o próprio Deus. E é a partir daí que todo o resto se encaixa. Ok, então vamos começar por essa peça, a origem. O termo usado é inspiração divina, mas aqui já temos um aparente paradoxo. A gente lê textos escritos por dezenas de homens diferentes, com estilos, personalidades, contextos. Sim, totalmente diferentes. Como algo pode ser, ao mesmo tempo, totalmente humano na forma e totalmente divino na sua essência? Parece uma contradição. Como os materiais resolvem isso? Essa é a questão central. A visão apresentada não é de um ditado mecânico, tipo, como se os autores fossem secretários cósmicos só transcrevendo o que ouviam. Certo. A melhor analogia, baseada na explicação dos materiais, é a de um grande maestro e sua orquestra. Cada músico tem seu instrumento, seu timbre, seu estilo único, né? Uhum. O som do violino é diferente do oboé, que é diferente da percussão. O maestro não anula as características de cada instrumento. Pelo contrário, ele usa exatamente as qualidades únicas de cada um para produzir a sinfonia que ele concebeu. Cada nota é precisamente a que ele queria. Gostei da analogia. Então, os autores humanos seriam os músicos, com seus estilos e contextos, mas Deus seria o maestro, garantindo que o resultado final fosse a sua sinfonia? Exatamente. É isso que a teologia por trás dos textos chama de inspiração. O Espírito Santo teria atuado através das personalidades e habilidades dos autores. Paulo, um erudito, escreve com uma lógica teológica complexa. Quanto Davi, um poeta, escreve salmos cheios de emoção. Isso. E Lucas, um médico, um historiador, escreve com precisão e detalhe, a doutrina sustenta que Deus usou tudo isso para produzir um texto que é, ao mesmo tempo, fruto da autoria humana e, fundamentalmente, a palavra de Deus. É o que Pedro descreve quando diz: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles falaram, mas a fonte era divina, e os materiais que a gente analisou aprofundam isso com dois termos bem específicos: inspiração plenária e verbal. À primeira vista parece jargão teológico, mas a distinção que eles fazem é nossa crucial, né? Sim. São termos que qualificam o alcance dessa inspiração. Plenária vem de pleno, total. Certo. Significa que a inspiração se aplica a toda a Escritura. Não só as partes que soam mais espirituais, como os salmos, mas também as genealogias, as leis civis de Israel, as narrativas históricas. Tudo estaria ali por um propósito divino. Peraí, a outra parte é verbal. Isso é ainda mais radical. Quer dizer que, segundo essa visão, a inspiração não se aplica só às grandes ideias, mas desce ao nível das próprias palavras escolhidas. Essa é a afirmação. Se um autor usou alegria em vez de felicidade, essa escolha específica foi guiada. O nível de detalhe é microscópico. É exatamente essa a afirmação. É uma visão de soberania divina sobre o processo que é, assim, quase vertiginosa. A ideia é que cada palavra foi intencionalmente escolhida ou permitida pelo maestro. Uau! É por isso que Jesus, num trecho citado nos materiais, faz uma afirmação tão forte em Mateus 5,18, dizendo que nem um i ou um tio jamais passará da lei. O i e o tio eram os menores traços da escrita hebraica. Ele está dizendo que até os mínimos detalhes são importantes. Exato. Que são significativos e vão permanecer.
Da perspectiva teológica apresentada, ler a Bíblia não é apenas ler sobre Deus. É um ato de ouvir o próprio Deus falando. Essa ideia da inspiração divina, especialmente nesse nível, leva naturalmente a uma outra questão, que as fontes exploram a fundo. Se Deus é o autor, que tipo de peso ou autoridade esse livro carrega no dia a dia? É a consequência prática. Porque uma coisa é dizer que ele é inspirado, outra, bem diferente, é dizer que ele tem a palavra final sobre a minha vida hoje. Essa é a consequência lógica e inevitável. Se a premissa da inspiração divina for aceita, a conclusão é que a Bíblia possui autoridade absoluta. O argumento é simples. Se Deus fala, sua palavra é final. Então, quando a Bíblia ensina, é Deus ensinando. Exatamente. Quando comanda, é Deus comandando. E essa autoridade não seria limitada a assuntos religiosos. Ela se estenderia a todas as áreas que o texto aborda: moralidade, propósito, relacionamentos, o que for. E isso nos leva a um dos pilares da reforma protestante, o princípio do sola scriptura, né? Que significa somente as escrituras. É um conceito muitas vezes mal compreendido. Muito. Não quer dizer que se deva ler apenas a Bíblia e ignorar todo o resto do conhecimento humano. Certo, não é sobre isso. De forma alguma. O princípio, como explicado, não é sobre exclusividade, mas sobre supremacia. Ele não anula a utilidade de outros livros, da tradição ou do ensino de líderes espirituais. Então, qual é o ponto? O que ele estabelece é que a Bíblia é a norma suprema, o padrão ouro pelo qual todas as outras coisas devem ser avaliadas. Se um ensino, uma tradição ou uma opinião contradiz as Escrituras, segundo esse princípio, esse ensino deve ser rejeitado. A Bíblia seria o tribunal final. Ok, então temos uma autoridade que é absoluta. Mas ela é completa? Ou é como um manual que precisa de atualizações, de novos apêndices? É aí que entra outra ideia-chave, a suficiência. Exatamente. A doutrina da suficiência afirma que as Escrituras contêm tudo o que é necessário para que alguém conheça Deus, seja salvo e viva uma vida que o agrada. O apóstolo Pedro é citado para apoiar isso, quando diz que, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A ênfase é em todas as coisas. Todas, não algumas ou quase todas. Na prática, isso muda tudo. Porque se a revelação de Deus na Bíblia é suficiente, a busca do crente não é por novas revelações ou mensagens secretas fora do texto. A jornada se torna outra. A jornada se torna uma busca por submissão e obediência à revelação que já foi dada. Como uma das fontes coloca de forma bem direta, a necessidade não é de mais palavra de Deus, mas de mais obediência à palavra que já temos. Faz todo sentido. Isso desloca o foco da busca por experiências místicas para o estudo e aplicação diligente do texto, sabe? A ideia é que a profundidade da revelação que já existe é tão vasta que uma vida inteira não seria suficiente para esgotá-la. Tudo bem, vamos recapitular. Temos um livro que, segundo essa visão, tem origem divina, com cada palavra sendo intencional. Isso lhe confere uma autoridade absoluta e suficiente. Mas aqui surge um problema de escala. Estamos falando de uma biblioteca de 66 livros, escritos por umas 40 pessoas diferentes, reis, pescadores, profetas, ao longo de 1.500 anos, em 3 continentes, 3 línguas. A chance disso ter uma coerência e não ser só um amontoado de textos já seria impressionante. Como as fontes argumentam que tudo isso se conecta, essa é talvez a afirmação mais surpreendente de todas. A de que, apesar dessa diversidade toda, a Bíblia não é uma antologia, é uma única história com um enredo coeso do começo ao fim. E o fio condutor que amarra tudo, de Gênesis a Apocalipse, é uma única pessoa, Jesus Cristo. A redenção através dele seria o tema central. Exatamente. E o mais fascinante é que, segundo os materiais, quem ensina essa forma de ler a Bíblia é o próprio Jesus. Pois é. Eles apontam para uma passagem incrível em Lucas 24. Após a ressurreição, Jesus encontra 2 discípulos numa estrada, e eles não o reconhecem. Estão confusos, desolados. E o texto diz que Jesus, começando por Moisés
e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nossa, em todas as escrituras. Ele basicamente pegou um Antigo Testamento inteiro e mostrou como tudo apontava para ele. Essa é a chave de interpretação que as fontes propõem para entender o livro todo como uma unidade. É como se o Antigo Testamento fosse um grande quebra-cabeça e Jesus chegasse e mostrasse a imagem na caixa. E, de repente, todas as peças começam a fazer sentido. Os materiais usam uma progressão bem interessante para ilustrar isso. Qual? É como assistir a um trailer, depois o filme e, por fim, os comentários do diretor. É uma ótima forma de colocar. O Antigo Testamento seria o trailer. Está cheio de promessas, de foreshadowing, de tipos e sombras que apontam para alguém que está por vir. Desde a primeira promessa em Gênesis, da semente da mulher, passando pelos sacrifícios até as profecias de Isaías. Tudo cria uma expectativa. E então, nos evangelhos, temos o filme. Cristo é revelado, a promessa se cumpre. Mas não para por aí. Depois do filme vem os comentários do diretor. Isso, o resto do Novo Testamento, especialmente as cartas, funciona como essa explicação. Elas desdobram as implicações do que aconteceu no filme. O que a vida, morte e ressurreição de Cristo realmente significam, como isso se aplica à nossa vida. Com essa lente, a Bíblia deixa de ser uma coleção de histórias e vira uma única e épica história de redenção. Então, o que tudo isso significa? Partimos de uma afirmação audaciosa e, peça por peça, montamos a visão teológica que as fontes apresentam. Um livro com um autor divino, uma autoridade final e suficiente e uma única história que gira em torno de Jesus Cristo. A imagem que emerge não é a de um livro antigo, mas de uma comunicação viva, intencional e coesa. E no final a conclusão que se impõe nos materiais é que a questão deixa de ser puramente acadêmica, né? Ela se torna profundamente pessoal. Exato. A reflexão proposta é que a relação de uma pessoa com a Bíblia, no fim das contas, espelha a sua relação com o próprio Deus. A forma como alguém se aproxima desse texto, com reverência, com indiferença, diria muito sobre o que essa pessoa realmente acredita sobre quem Deus é. E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão. A gente analisou a doutrina da inspiração verbal, a ideia de que até as próprias palavras são intencionais. Se alguém aceitasse essa premissa como verdadeira, como isso mudaria a abordagem daquelas partes da Bíblia que parecem confusas, repetitivas ou, à primeira vista, irrelevantes? Que tesouros e profundidades poderiam estar escondidos ali, numa genealogia aparentemente chata ou numa lei do antigo Israel, simplesmente esperando por uma leitura que acredita que até o menor tio tem um propósito divino?